Olá, eu sou o Vitali, sejam todos bem-vindos a essa exposição espírita e juntos nós vamos seguir nessa jornada compartilhando os ensinamentos dos nossos queridos irmãos da espiritualidade, como forma de nos instruir, nos auxiliar. Hoje, dia 30 de setembro de 2020, ainda continuamos essa luta relacionada a essa terrível pandemia, nessa batalha com esse inimigo invisível. Mas não se preocupe, nós vamos conseguir vencer, juntos vamos superar esse desafio na nossa existência terrena. Bem, o tema da exposição é o medo e a coragem. Olha só que coisa interessante, o título frente à nossa atual condição, né? O medo e a coragem. Mas o medo é ruim? E a coragem é uma virtude? É disso que nós vamos abordar nessa exposição. É disso que nós vamos falar e como que o Espiritismo aborda esses sentimentos e como também pode nos ajudar no dia a dia. Antes de nos aprofundarmos no tema, eu faço um convite a todos para iniciarmos com uma oração. Uma oração como forma de nos conectarmos aqui agora, para nos harmonizarmos. Caso você queira, pode fechar os seus olhos, trabalhar sua respiração de uma forma lenta, continuada. Fique numa posição muito confortável, se conectando, harmonizando seus pensamentos. Nós pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso, nesse momento, que possa nos orientar, nos guiar, visualizando o Mestre Jesus e os anjos do Senhor como nossos mentores, toda a equipe espiritual que governa esse planeta, para que possa ativar as nossas mentes e os nossos corações, para que os nossos caminhos sejam iluminados e a palavra proferida nessa exposição possa nos orientar, nos inspirar e confortar. Agradecemos também ao Centro Espírita Allan Kardec de Lages, Santa Catarina, por esse espaço, por esse momento. Iniciamos essa exposição pedindo licença aos queridos irmãos da espiritualidade que nos acompanhem agora e sempre, que assim seja. Podemos abrir os nossos olhos e voltarmos a nos conectar na exposição, onde nós vamos abordar sobre o medo e a coragem. Bem, vamos iniciar utilizando a mitologia grega. Por que mitologia grega? Porque a mitologia grega é muito rica de informações relacionadas às condições humanas, seja suas virtudes, seus temores. A mitologia grega, tanto com seus personagens, homens, mulheres, deuses e semideuses, todos carregam um arquétipo da condição humana. E uma história dessa mitologia grega que nós vamos abordar é uma muito famosa, que é de Ícaro. Ícaro e seu pai Dédalo. Bem, segundo a mitologia grega, Dédalo e Ícaro estavam presos na ilha de Creta, por ordem do rei Minos. Dédalo é muito famoso porque ele foi o responsável da construção do labirinto onde abrigava o Minotauro. E Dédalo sabia que não teria como fugir daquela ilha pelo mar, porque era governada pelo rei Minos. Não tinha como fugir por terra, porque era uma ilha, só havia uma maneira de escapar daquele local, que era voando. Dédalo, na sua habilidade, ele construiu então asas, utilizando penas de gaivota e cera. Fez asas para ele e para seu filho Ícaro. Antes de alcançarem o voo fugindo da ilha, Dédalo fez um alerta muito importante para Ícaro e disse: Ícaro, não voe alto demais, porque o sol irá derreter a cera e irá desmanchar as suas asas. Não voe baixo demais, porque próximo do mar, o mar irá molhar as penas das suas asas e você não vai continuar voando.
mesmo com esse aviso, Ícaro, ao alcançar voo, se encheu de coragem e determinação e voou cada vez mais alto. Quanto mais alto voava, menos ouvia os berros do seu pai Dédalo, que o alertava para voar. Quando, de repente, aconteceu o que Dédalo previa. O sol derreteu as ceras que prendiam as penas, a asa desmanchou e Ícaro caiu ao mar. Morreu afogado e hoje é conhecido como Mar de Icariano, lá na Grécia. Nós vamos voltar mais à frente para fecharmos essa história, mas antes vamos abordar os tópicos sobre o tema relacionado ao medo. Mas o que é medo? Que sentimento é esse? Ora, medo é esse momento que nós ficamos paralisados, temerosos, muitas vezes por algo que nem sabemos o porquê. Muitas vezes nós criamos monstros em nossa mente e isso nos paralisa, isso impede a nossa jornada. Existem sim medos reais, medos do nosso dia a dia, mas o medo é um sentimento que nos congela, nos paralisa. Existe uma situação de medo que é muito preocupante, que é chamada fobia, que é uma forma potencializada do medo. Bem, fobia vem da palavra do grego phobos. Phobos era filho de Ares, que era o deus da guerra. Segundo a história, Phobos ele causava terror nas linhas de batalha. Por isso que ficou associado, então, a esse medo potencializado, esse medo extremo. Mas podemos também recordar uma passagem muito interessante do livro Nosso Lar, onde a querida mestra Narcisa fala para o nosso irmão André Luiz, onde ela diz que classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Olha só que interessante. O medo é colocado como um agente oculto dentro do nosso inconsciente, que fica minando as nossas forças, que fica justamente tentando combater as nossas energias para que possamos reagir no dia a dia. Mas quais são as origens do medo? De onde pode vir esse medo? Bem, pode ser um problema neurológico, sim, pode ser um problema físico, do cérebro, através do sistema neurológico, ou um sistema químico do organismo. Por isso que é extremamente importante sempre consultar profissionais da área médica para fazer um diagnóstico preciso, para saber se realmente não é um problema físico, orgânico, onde poderá ter a necessidade de algum medicamento. Né? Pode ser que isso venha a ocorrer, ou algumas doenças, ou até mesmo algum trauma físico no cérebro pode desencadear esses processos de medos e fobias. Como também traumas emocionais, né? Choques que podem ter ocorrido no passado presente ou na nossa infância. Alguma coisa que nós passamos, testemunhamos ou vivenciamos, que de alguma forma isso não ficou muito bem resolvido emocionalmente no nosso inconsciente. E alguma chave, algum gatilho pode desencadear esses medos, essas fobias no nosso dia a dia. Como também pode vir de vidas passadas. Sim, outras encarnações podem ter causado algum trauma, algum momento da nossa existência, que isso gerou esses choques emocionais de vidas anteriores. A espiritualidade, na condição divina, eles são muito sábios de nos lançar o manto do nosso esquecimento, né, o chamado véu de Ísis. Porque a partir do momento que nós não conseguimos recordar nossas vidas anteriores, nós conseguimos administrar esses medos, esses traumas na vida presente. Entretanto, pode-se surgir algumas situações em que parte desses medos sejam ministrados nessa nossa existência como forma de nós conseguirmos trabalhar. Como se, em vez de jogar um fardo pesado a ser trabalhado,
alguns traumas, alguns medos nos são lançados nessa encarnação para que possamos, de alguma forma, trabalhar e resolver. Sendo que outros traumas, ou outras fobias, ou outros medos sejam ministrados em reencarnações futuras. É uma forma justamente de não dar um choque pesado de traumas ou existências passadas. O medo pode vir também da mediunidade? Sim. Muitas vezes as pessoas, por desconhecimento desse mecanismo, pode causar um tremendo medo, um tremendo terror. Por isso que é extremamente importante, nesses casos, estudar os mecanismos da mediunidade. Caso esteja acontecendo isso com você ou uma pessoa conhecida próxima a você, oriente ela a seguir a uma casa espírita, onde será muito bem conduzida para estudar essa forma, esse mecanismo relacionado que pode estar causando algum tipo de medo. Caso você desconheça alguma casa espírita na sua cidade, na sua comunidade, recomendamos que entre no site da Federação Espírita Brasileira, ou aqui em Santa Catarina, tem o site da Federação Espírita Catarinense. Lá você vai conseguir localizar as casas espíritas federadas à Federação Espírita. E nessas casas, com certeza, será muito bem orientada para o estudo e desenvolvimento dessa mediunidade. Pode vir para um agente obsessor? Sim, um agente obsessor pode estar potencializando esse seu medo. Mas o agente obsessor, ele vai utilizar de alguma fragilidade emocional. Ele vai se aproveitar de algum ponto que você esteja com uma baixa vibração e pode capturar esse medo do teu inconsciente e potencializar. Por isso que é extremamente importante as mensagens do nosso Mestre Jesus, que é orai e vigiai. Manter as nossas vibrações de uma forma equilibrada, para que não venhamos a baixar a guarda e dar oportunidade de algum irmão ou irmã desencarnado, obsessor, que venha nos causar males relacionados ao medo, ao temor. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, também é citado no livro Fonte Viva, nosso querido irmão Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, é a parábola dos talentos. Também vamos encontrá-la no Evangelho em Mateus, versículo 26, de 14 a 30. E essa parábola é muito rica, é muito interessante, ela traz grandes ensinamentos. Ela diz o seguinte, ela conta que um dono de uma propriedade, ele ia sair em viagem. Ele chamou então 3 empregados. Para o empregado, ele deu 5 talentos, ou 5 moedas. Para o segundo empregado, ele deu 2 moedas. E para o terceiro, ele deu 1 moeda. Depois disso, ele saiu em viagem de negócios e, ao retornar, chamou novamente esses 3 empregados. Para aquele que lhe havia entregue 5 talentos, devolveu para ele 10 moedas. Para aquele que entregou 2, devolveu para ele 4 moedas. Sendo que aquele que lhe entregou uma única moeda, devolveu apenas 1 moeda. O ensinamento é interessante porque no momento que esse empregado devolve para o seu patrão 1 moeda, ele diz para o seu senhor: receoso, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Olha só que coisa interessante. A palavrinha receoso nessa passagem do Evangelho significa medo, temor. E se nós olharmos no nosso dia a dia, aí que está a grande mensagem nessa parábola. Quantos talentos nós recebemos no dia a dia? Quantas moedas nós recebemos como formas de convite para que possamos trabalhar o nosso desenvolvimento? Vamos interpretar esses talentos como verdadeiros momentos da nossa existência em que nós podemos evoluir, que nós podemos aproveitar para ajudar o próximo,
para aplicar a caridade, para nos instruir, para estender a mão e ajudar os outros. Esses são os talentos que nós recebemos no dia a dia e não aproveitamos. O Senhor nos entrega uma oportunidade e nós não aproveitamos essa oportunidade por, muitas vezes, medo, receio, temor. Recomendo a leitura dessa parábola que traz profundos ensinamentos. E se você ainda não leu o Evangelho segundo o Espiritismo, aproveite e faça essa ótima leitura que traz grandes ensinamentos relacionados à moral e à conduta. Nós temos uma passagem do livro Momentos de Felicidade, do querido irmão Divaldo, ditado por esse espírito maravilhoso que é Joana de Ângeles. Se você quiser se aprofundar mais na psicologia, Joana é sensacional. Ela nos conduz a mergulhar na psicologia humana de uma forma excelente. Nesse livro, especificamente nesse livro, Momentos de Felicidade, Joana nos brinda com uma passagem muito interessante. Ela diz: Simão Pedro, por medo dos poderosos do seu tempo, negou o amigo que o amava e a quem amava. Judas, por medo que ele não levasse a cabo os compromissos assumidos, vendeu o benfeitor. Os beneficiários das mãos misericordiosas de Jesus, por medo, se omitiram quando ele foi levado ao sublime holocausto. Pilatos, por medo, indeciso, pusilânime, lavou as mãos quando a vida do justo. E Anás, Caifás e a tumultuada, com medo dos homens, do homem livre, que seria Jesus, resolveram crucificá-lo, através do hediondo e covarde decisões da sua própria miséria moral que os caracterizava. Ele, porém, Jesus, não teve medo. Pensa e busca-o, libertando-te do medo e siga-o, em consciência tranquila, mediante cujo comportamento sentirás pleno e em harmonia. Olha só que palavras maravilhosas de Joana, nos indicando o Mestre Jesus como um grande exemplo de coragem, como um grande modelo e referência. E mostra justamente as passagens do Evangelho, o quanto as pessoas, por medo, conduziram Jesus à crucificação. Então, esse livro, Momentos de Felicidade, é um livro sensacional para você se aprofundar e conhecer mais sobre a psicologia através de Joana de Ângeles e Divaldo. Agora, o medo. Mas o medo tem vantagens? Pois desvantagem já falamos algumas, mas vantagem, tem alguma? Sim, o medo tem suas vantagens. Mas o medo na dose certa. Porque o medo é o grande agente de alerta. O medo é aquele que nos chama atenção para alguma coisa que pode causar algum perigo, que pode nos causar algum dano. O medo é o grande mecanismo que justamente consegue nos ajudar a preservar a nossa matéria. Então, por isso que o medo ele é muito importante no nosso dia a dia, é claro que de forma dosada, de uma forma controlada. Essas são as vantagens do medo. O medo que nos deixa atentos, que mantém a nossa atenção para alguma coisa que pode causar mal, ou para nós, ou para os outros. Mas falando um pouco de coragem, entendendo que coragem não é a ausência do medo. A pessoa corajosa tem medo. A ausência da coragem é covardia. O corajoso tem sim seus medos, só que é numa forma de um medo controlado, porque a coragem, segundo Aristóteles, coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Então, os antigos sempre
valorizaram muito, né, a coragem. Mas a coragem, se nós olharmos a palavra, ele tem prefixo está muito associado a outra palavra que é coração. Porque os antigos entendiam que a coragem era uma energia que saía do coração. Corajoso é aquele que captava aquela energia do seu coração e colocava em ação. Por isso que a coragem, desde as mais remotas eras, sempre foi identificada como uma grande virtude. Né? Mas devemos entender que a pessoa corajosa não é aquela que não aceita e não sabe o que é o medo, mas é aquela que supera e consegue controlar os medos. Mas a coragem, nós vimos que é uma grande virtude, mas a coragem tem as suas desvantagens? Bem, a coragem também pode trazer alguns problemas, porque a coragem em excesso, ela pode acabar nos cegando, ela pode potencializar o nosso ego para executar algo sem nenhum temor. A coragem em excesso, ela pode nos deixar surdos às chamadas que o medo nos faz, que o medo nos alerta. Por isso que a pessoa chamada corajosa, ela realmente precisa fazer uma autoavaliação e se compreender. Porque muitas das tragédias que nós encontramos hoje, principalmente nas estradas, provém de pessoas chamadas corajosas. Aquelas pessoas que não têm medo de altas velocidades, aquelas pessoas que não têm medo de fazer ultrapassagens perigosas. Ela acaba colocando em risco ela e as outras pessoas. Se nós encararmos a coragem extrema como uma virtude, vamos colocar um pequeno exemplo. Você vai viajar num veículo cujo motorista corajoso não teme as altas velocidades. Ora, ele vai estar colocando em risco você, ele e outros. Por isso que a coragem, de uma forma extrema, potencializada, ela pode gerar esse problema. E é claro que, como grande virtude, a coragem, dando ouvidos, dando uma atenção aos alertas do medo, realmente é algo extremamente importante, porque foi com coragem que nossos antepassados conseguiram enfrentar os mares e descobrir as novas terras. Com coragem, muitas pessoas conseguiram defender as suas ideias e se mobilizar frente à sociedade e trazer grandes mudanças e grandes evoluções. Com coragem, nosso grande mestre Jesus também enfrentou o seu desafio e tantos outros mestres que nos guiam e nos protegem, que também enfrentaram todas essas consequências com muita coragem. Uma palavra que nós usamos muito no dia a dia é a palavra protagonista. A coisa curiosa é que protagonista é o nome que era dado aos soldados gregos que iam na frente dos exércitos. Protagonista era aquele soldado mais corajoso e era o primeiro a entrar em combate. Então, protagonista era uma coisa de uma grande virtude e honra, ser protagonista. E hoje nós utilizamos aí também a palavra protagonista como um grande símbolo de virtude nos nossos dias a dias. Por isso que nós devemos sempre pensar, né, no nosso interior sobre essa questão de medo e coragem. Mas muitas vezes nos perguntamos, tá bom, né? O medo tem as suas vantagens e desvantagens, a coragem tem as suas vantagens e desvantagens. Como é que podemos trabalhar com isso, né? Como é que nós podemos seguir esse caminho frente a esses dois sentimentos, né? Bem, vamos voltar à história do nosso personagem Ícaro. E ali nós vamos compreender melhor essa questão de medo e coragem. Lembrando o grande aviso de Dédalo a Ícaro, o que ele dizia? Né? Que Ícaro não podia voar alto demais, porque senão o sol ia derreter a cera e ia desmanchar as suas asas. E não podia voar baixo demais, porque senão o mar ia molhar as penas e não ia continuar voando. Pois bem, na mitologia grega, o voar
alto demais é a coragem extrema, né? E as suas consequências é justamente a sua queda. O voar baixo demais é o medo extremo e tem como sua consequência também acabar se precipitando ao mar. Os gregos nessa história já estavam demonstrando que os extremos, o extremo de coragem e o extremo de medo, era realmente alguma coisa muito terrível na condução humana. E nós vamos encontrar no livro Fonte Viva, nosso querido irmão Chico Xavier, ditado por Emmanuel, no item 134, né, que ele fala: busquemos o equilíbrio. Emmanuel, ele diz nessas frases, ele diz uma passagem sensacional, onde diz que o coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço, arrasando. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente do extremismo, que é sempre o escuro sinal de desarmonia ou da violência, e da perturbação ou da morte. Por isso, nós devemos entender que o equilíbrio é a chave. É nem a coragem extrema e nem o medo extremo. É justamente a dose entre um e o outro é o que nos faz seguir com segurança. Nós devemos entender que cada um de nós devemos ser a mudança que desejamos no mundo, com coragem necessária e escutando também sempre a voz do medo. É claro que para conseguirmos atingir esse equilíbrio, depende de muito estudo, muito trabalho, muita dedicação, muita disciplina e, claro, também muita paciência para conseguir vencer e atingir esse chamado equilíbrio. Shakespeare, em Macbeth, ele passa uma coisa muito interessante. Ele diz que a paciência é a mais nobre e gentil das virtudes. É o que nos conduz justamente a essa transformação. Mas como que o Espiritismo pode me ajudar nessa jornada? Como que o Espiritismo pode me auxiliar a conseguir encontrar esse equilíbrio? Podemos sempre enxergar que, na verdade, a diferença entre o remédio e o veneno, basta mudar a dose. Se nós usarmos situações extremas de medo, situações extremas de coragem, podemos transformar o remédio em veneno. Mas, então, e como o Espiritismo pode nos auxiliar? Vamos voltar à nossa querida Joana de Ângeles, através de Divaldo, onde várias de suas obras ela nos dá alguns ensinamentos muito interessantes em relação a isso. Joana de Ângeles nos esclarece que o antídoto para o medo são as informações trazidas pelo Espiritismo. A certeza da reencarnação, a certeza que estamos realizando experiências, que estamos praticando para aprender melhor de que a vida terrena não é mais do que um longo dia perante a eternidade da nossa vida. O combate ao medo se faz por meio da fé, em conjunto com a terapia oferecida pelo trabalho fraternal. Culto do Evangelho no lar, os pensamentos otimistas e o recolhimento na prece. Junto com a utilização da água fluidificada, magnetizada, através também dos passes, com a certeza da imortalidade de que somos filhos de Deus, Ele nunca, nunca irá nos apontar. E ela continua que o culto do Evangelho no lar educa nosso espírito nas verdades divinas e nos ensina a agir e tomar atitudes moralmente éticas, corretas e cristãs. É o Evangelho de Jesus que nos traz lições de otimismo vivo, o fator psicológico capaz de renovar nossos padrões de comportamento, impedindo que o medo, a depressão e a angústia se instalem. Com o Evangelho no lar, criamos um campo magnético de proteção no nosso lar, na nossa família e aos demais que nos rodeiam, pois o teor vibratório permitirá que a sintonia com os espíritos que estejam na mesma faixa energética nos ajudem.
O universo é um mar imenso de ondas de energia. O esforço pelo pensamento positivo permitirá a cada um de nós mantermos nossas mentes em condição do bem. Então, por isso, que todos os trabalhos dentro de uma casa espírita são extremamente interessantes, extremamente importantes para a nossa evolução. E podemos resumir isso dizendo que o Evangelho é uma grande chave para o nosso trabalho, para encontrarmos esse equilíbrio. E existe uma frase dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, que é fundamental. E diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. No livro dos Espíritos, na pergunta 932, Kardec questiona: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons? Os nossos queridos irmãos da espiritualidade respondem: por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando esses o quiserem, preponderarão. Olha só que coisa interessante. Vamos entender essa frase. Os maus são intrigantes e audaciosos. Isso é sinal de coragem. Então, os maus são corajosos nas suas ações e nas suas atitudes. Os bons são tímidos. Timidez aqui está associada ao medo. Então, os bons muitas vezes não agem por receio e por medo. E é aí que eles colocam: a partir do momento que os bons se encherem de coragem, com certeza o bem irá perpetuar nesse planeta, na nossa existência, no nosso dia a dia. Bem, como mensagem final, nós vamos abordar que, olhando o passado, muitos momentos nós fomos convidados a ter coragem, pois enfrentamos o que precisava ser enfrentado e seguimos em frente. Quantas vezes nosso passado, que graças ao medo, não caímos em nenhuma armadilha do destino, e assim seguimos em frente. Em quantas oportunidades, entes amados em desespero, se estenderam suas mãos nos pedindo ajuda. Nesse momento, nós conseguimos capturar o máximo de coragem, o suficiente para podermos compartilhar com eles e seguirmos em frente. Graças ao medo de outros, estes nos alertaram para os abismos da nossa vida e assim seguimos em frente. Não vamos temer o presente e o futuro, pois sabemos que com fé, amor, coragem necessária e o medo controlado, conseguiremos seguir em frente sempre. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos encerrar através de uma oração e eu convido a todos nesse momento para fazermos nossa oração de encerramento. Essa oração nos diz: Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome. No louvor de todas as criaturas, venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo, da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, Pai, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes das tentações de nossas próprias inferioridades. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça, do amor, para agora e sempre. Que assim seja.
E assim, através desse Pai Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, a nosso querido irmão Chico Xavier, nós vamos seguir em paz com a luz de Deus. Sigamos em paz, queridos irmãos e irmãs, que estejam seguros com as suas famílias e com muita saúde, paz e amor em seus corações. Sigamos em paz, que assim seja, e até a próxima.